As varizes podem ser um grande problema para as mulheres que querem ficar com as pernas sempre lindas, principalmente no verão. Mas hoje existem no mercado diversos tratamentos que podem resolver esse problema. Hoje eu vim até aqui na Alice para mostrar algumas orientações e todos os procedimentos que existem hoje no mercado. Dr. Carlos, vamos começar com a pergunta básica. O que são as varizes e como elas são provocadas? As varizes são uma alteração do sistema venoso, vascular venoso, onde existe uma insuficiência das veias e elas promovem uma dilatação. As veias possuem válvulas e essas válvulas é que permitem o sangue retorne, por exemplo, dos pés para o coração. A partir do momento que eu tenho uma insuficiência da veia e ela dilata, eu tenho então uma insuficiência dessa válvula e esse sangue não consegue voltar ao coração. Ele é retido nessa veia e isso propicia ainda mais a dilatação da veia. A veia dilatada é a variz. O que é o principal sintoma, a principal etiologia do quadro de varizes é genético. A gente sabe que na grande maioria das vezes é hereditário, mas é uma alteração genética da parede da veia que promove essa dilatação e essa retenção de sangue, levando então a uma tortuosidade da veia. Além dos fatores que a gente identifica como fatores genéticos, a gente tem também o que são chamados dos fatores modificáveis ou fatores externos. Esses fatores são fatores para o paciente que tem uma propensão genética, vai acentuar ainda mais esse quadro para desenvolver varizes. E aí são inúmeros. A gente sabe que é mais comum nas mulheres, principalmente pela questão hormonal. O ciclo hormonal já é muito influente na insuficiência dessas veias. A gente sabe que a gravidez influencia diretamente também. O tipo de salto alto é um salto que influencia. Falta de prática de atividade física, ganho de peso. O tipo de atividade laborativa, o dia a dia parado, sem poder deslocar ou movimentar, isso são fatores que vão influenciar esse paciente que tem uma predisposição a desenvolver o quadro de varizes. Hoje a gente tem diversos tratamentos aí no mercado, o mais conhecido é o de aplicação, mas existem outros que são mais eficazes, né? Qual que é o tratamento que você tem? Na verdade, existem vários processos que a gente vai atuar para o paciente que tem um quadro de insuficiência venosa. E aí vai ser variável de acordo com a patologia de cada paciente. No caso mesmo das aplicações, que é um procedimento mais rotineiro e comum da gente fazer, o que nós estamos agora implementando é um tratamento associado ao laser. É uma técnica que se chama de CLACS, que é o laser mais aplicação associada ao resfriamento da pele. Isso permite com que a gente tenha menor sintomas, menos incômodos durante o procedimento, um resultado mais efetivo e permite também ampliar a gama de vasos que a gente tratava. Antes eu tinha algumas restrições de acordo com o diâmetro da veia. Hoje, com o advento do laser, eu consigo ter mais liberdade, sabendo que os efeitos colaterais são menores e as respostas estéticas são bem mais satisfatórias. E ele pode ser aplicado em todos os casos de varizes, então? Não. Na verdade, existem algumas restrições de acordo com a nomenclatura e com a definição que a gente vê para cada caso. Existem algumas classificações que permitem que a gente atue em determinadas veias e em outras não. Essa classificação é baseada principalmente no tamanho da veia e se ela tem alterações que não são baseadas só na varize superficial. Se eu tenho, por exemplo, alterações de safena ou algumas veias que nós chamamos de perfurantes, que são veias mais profundas alteradas, e isso a gente identifica através de um ultrassom, esses pacientes eles não têm indicação de tratamento com laser. Agora, a ampla gama de pacientes, que hoje compreende quase 70% de todos os pacientes, a gente consegue tratar com laser tranquilamente. Que bom, é uma grande novidade aí, trazendo para Divinópolis. Sim, a gente trouxe para o mercado e espera que agora tenha bons resultados. A gente tem certeza que vai ter. Fazendo a aplicação, até fazendo mesmo o laser, quais são as orientações para o paciente? Tem que ficar de repouso, não pode fazer atividade nenhuma, tem que ficar com a perna para cima? Isso é um mito. Muita gente, cada um tem uma definição de como fazer as orientações. E muitas vezes a gente não tem isso protocolado pela sociedade como deveria ser feito. O que a gente sabe é o seguinte, uma coisa que é comum para todos os profissionais, a gente pede para evitar a exposição do sol. Isso porque no pós-operatório, na pós-aplicação, às vezes existe a formação de alguns hematomas que vão ser reabsorvidos e sumir, ou até mesmo algumas casquinhas que a gente chama de crosta residual, que também vai sair e sumir. Enquanto existe essas casquinhas ou esses hematomas, o sol ele forma uma tatuagem, ele deixa essa mancha fixa. Então a gente pede, enquanto nesse processo, que geralmente é de 10 a 15 dias, que o paciente não faça exposição solar. Fora isso, o resto está bem tranquilo. Pode fazer atividade física, não tem restrição de repouso, ela sai do procedimento, vai embora para casa, se quiser já pode ir numa festa à noite sem problema nenhum. Já pode usar salto alto, à vontade. Sem problema, fica bom para as mulheres. Fica mais fácil. E o resultado, então, é imediato?
Acabou de sair daqui, já dá pra ver alguma diferença? Durante o processo você já vê a diferença. Ao final, o término do procedimento já dá para ver a diferença. O que a gente sabe é que a veia precisa sofrer um processo de inflamação para depois ela fechar. Então a gente vê um resultado, depois no final do dia a veia volta a ter uma coloração do jeito que ela era antes do processo e passados 5 a 7 dias a gente já começa a ver um resultado mais significativo. Então em média são 7 a 10 dias para a gente conseguir ver o resultado da área que foi tratada. Alguns pacientes precisam depois do que a gente chama de um retoque ou de uma manutenção, mas aquela área tratada já é visível ver um resultado numa primeira aplicação. Mas nem podia ligar, tava tudo terminado, o som se multiplicou, um verso pra cá chegou, nos acordes viajaram e do silêncio a voz cantou. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do